Se a salvação pudesse ser alcançada através do trabalho duro, certamente os cavalos e burros estariam no céu. Esta frase atribuída a Martinho Lutero nos faz compreender a necessidade e a urgência de uma reforma na cristandade no período da Idade Média e início da Idade Moderna. No vídeo de hoje quero trazer um pequeno resumo sobre a reforma protestante e o que fez com que Martinho Lutero se indignasse com a teologia pregada e propositasse uma urgente reforma na igreja. E por último também vamos pensar e analisar um pouco sobre a atual realidade do cristianismo na igreja brasileira e se de fato não necessita passar novamente por uma reforma. Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta desses conteúdos, já deixe seu like, comenta, compartilha. E se é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações aqui do canal. Me segue também lá no Instagram, @teologandocomaline. A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religioso que ocorreu no século XVI na Europa. Foi iniciado por Martinho Lutero, um monge alemão da Ordem Agostiniana, que estava insatisfeito com a cobrança de indulgências pela Igreja Católica. Lutero elaborou 95 teses e fundamentou uma teologia que deu a origem a novas denominações dentro do cristianismo. Esta reforma, iniciada por Lutero em 1517, não tinha o intuito de criar uma separação da Igreja ou até mesmo criar outras denominações, mas que reformasse a teologia pregada. A Igreja Católica já estava passando por uma descredibilidade e essa contestação da sua teologia já vinha desde a Idade Média. As críticas à Santa Sé tratavam, além das questões teológicas, outras questões como até mesmo quantidade de terras, dinheiro, outras riquezas também que estavam nas mãos da Igreja, a corrupção do clérigo, o abuso do poder, entre outras coisas. Os casos dos valdenses e as críticas feitas por John Wycliffe e John Huss são demonstrações claras da insatisfação com a Igreja Católica. Inclusive, John Wycliffe e John Huss são considerados como precursores da Reforma. E estas antigas críticas à Santa Sé foram retomadas por Lutero, que na época era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. E apesar de ele ser um monge e, portanto, membro do clero, Lutero tinha inúmeras críticas à teologia da Igreja. O grande questionamento de Lutero era a questão da venda de indulgências. Isto é, a igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão de pecados. Quando a igreja tinha objetivos importantes, como por exemplo a construção da Basílica de São Pedro em Roma, eles faziam ali uma venda especial de indulgências e ali prometiam o perdão e a garantia da salvação. Além disso, Lutero era crítico também de outras práticas como a simonia. O que é a simonia? É a venda de coisas, objetos espirituais, dons espirituais, venda também de cargos e funções eclesiásticas. Lutero entendia que essas ações que a igreja promovia estavam claramente contradizendo as escrituras, até porque a salvação ela não provém de obras, mas sim pela fé. A insatisfação de Lutero, como mencionado anteriormente, não tinha como objetivo promover um rompimento ou divisão na igreja. Ele queria combater as práticas que considerava inadequadas para que a fé católica fosse reformada. No entanto, este processo iniciado por Lutero foi encarado pelo clero da igreja como uma rebelião. Com a elaboração do documento chamado Disputa do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências, vulgarmente conhecido como 95 Teses, deu-se o início da tentativa de reforma da igreja. Exatamente, a tentativa. Esse documento, escrito por Lutero como uma proposição de debate sobre as questões das indulgências. A partir disso, então, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa, sobretudo pelo norte e pela Europa Central. Segundo a tradição protestante, Lutero teria fixado estas 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, como forma de demonstrar a sua posição publicamente e de convocar um debate sobre a questão das indulgências. Este fato, que deu início à Reforma Protestante, ocorreu em 31 de outubro de 1517. Neste ano de 2022, então, comemora-se 505 anos da Reforma Protestante. Tanto as 95 teses como outros documentos também escritos por Lutero na época se popularizaram de forma considerável. E isso se deve também à existência da imprensa que havia sido inventada poucas décadas antes, na região da Alemanha. E assim, então, os documentos, os textos de Lutero rodaram por toda a Europa. Lutero, então, se tornou expoente da teologia luterana, que se consolidou quando ficou perceptível que as raízes da teologia católica com a teologia de Lutero eram irreconciliáveis. A teologia luterana ficou centralizada na ideia que foi a raiz do questionamento de Lutero,
A fé é a garantia da salvação, e não as obras, baseado inclusive lá em Romanos, no capítulo 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Lutero também sistematizou um princípio teológico que ficou conhecido como 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Um ponto muito importante da reforma é que até então somente o clero tinha o acesso às escrituras, já que estava traduzido apenas no latim. Martinho Lutero, por sua vez, ele traduziu para o alemão. A ação de Lutero ainda influenciou outros movimentos protestantes na Europa, como o calvinismo, liderado por João Calvino, e o anglicanismo, liderado por Henrique VIII. Uma vez que as críticas de Lutero se tornaram públicas, a reação da igreja foi a de tentar calar Lutero. As autoridades eclesiásticas da igreja não aprovaram as críticas e quando o Papa Leão X leu as 95 teses, ele exigiu que Lutero se retratasse. Como isso não aconteceu, o monge alemão foi excomungado da igreja. Em 1521, Lutero foi convocado pelo imperador Carlos V para apresentar-se em 1521 para debater as suas ideias. Após defender as suas teses, ele foi considerado pela igreja um herege. Por conta disso, ele ficou um ano escondido no castelo de Wartburg, local onde ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Olhando o passado e o contexto da reforma lá no século XVI, percebemos que o cristianismo, principalmente aqui no Brasil, também está sofrendo uma apostasia. Assim como no período da Idade Média e início da Idade Moderna, havia as indulgências, a venda de objetos sagrados, compra de cargos eclesiásticos, hoje não está muito diferente. Os convites de reuniões de culto nas igrejas evangélicas mais parecem uma propaganda para consumir algo. Venda de rosas ungidas, óleo ungido, vinho de Israel, água do Jordão consagrada, e a lista só cresce. Hoje em dia não precisa mais nem fazer um curso teológico para se tornar um pastor. Basta aparecer alguém dizendo que recebeu uma revelação do Senhor e se auto-intitular como profeta, como pastor, apóstolo e por aí vai. E o pior, já estão vendendo cursos para falar línguas estranhas. O YouTube e o Instagram está cheio de profetas entregando revelações em troca de Pix. Doutrinas de homens sendo difundidas ao invés da palavra de Deus. Acobertando erros e maquiando sua má conduta com uma aparência de piedade, aparência de santidade. Supostas revelações e arrebatamentos pessoais, com visitas a submundo, trazendo supostos recados aos vivos. Estranhas revelações e profecias que contradiz a Escritura. Curioso é que quando alguém se levanta com ousadia combatendo estas heresias, o pessoal vem com ameaças. Quem é você para julgar? Vai orar ao invés de blasfemar contra as experiências? Pelo menos ele está ganhando almas. E você? Ou ameaças como: você não entende os mistérios de Deus? Porque é um crente frio. Os teólogos são constantemente atacados e acusados de serem crentes frios, dizendo que teólogo prega a letra que mata. Eu mesma já fui acusada de ser uma crente fria, por não acreditar nas heresias, nessas propagações de mentiras, e por também não concordar com este discurso deturpado do evangelho. E assim como aconteceu com Lutero, que foi rechaçado quando combateu as heresias lá no passado, os poucos que hoje ainda pregam a verdade são acusados de loucos e crentes frios. E estes que acreditam em uma teologia mirabolante, em um emocionalismo barato, eles acusam a teologia séria dizendo que não creem no poder de Deus. Santo Antão já dizia: virá o tempo em que os homens irão enlouquecer, e quando virem alguém que não está louco, irão atacá-lo e dizer: tu és louco, tu não é como um de nós. Quantos que em meio ao falso evangelho propagado têm se levantado para apregoar a verdade e tentar abrir os olhos das pessoas, mas estes com o comichão nos ouvidos, que não querem ouvir a verdade, eles dizem o quê? Já que a igreja não te agrada, por que você não muda de igreja? A questão não é se a denominação me agrada ou não, é se ela está pregando a verdade. E se ela deixou de pregar a verdade, alguém precisa falar a ela. Veja o que o apóstolo Paulo alerta a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
A igreja evangélica brasileira precisa passar por uma reforma teológica. O povo precisa abrir os olhos e a mente para compreender a palavra de Deus e assim ter a sua mente renovada. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui fala sobre a importância da renovação da nossa mente. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. E algo que me deixa muito preocupada nesses últimos tempos é que, se outrora as pessoas não tinham acesso às escrituras, porque ela não estava traduzida na sua língua vulgata, no idioma que a pessoa falava, por exemplo, não tinha tradução em português, em inglês, em espanhol, etc. E o povo não tinha acesso às escrituras, a não ser o clero. Então o clero dava a explicação que queria. No entanto, hoje, todos nós temos, ou grande parte da população mundial tem acesso às escrituras, seja por meio físico ou digital. E mesmo assim as pessoas são enganadas. Por quê? A Bíblia nos diz que o espírito de engano foi liberado porque as pessoas amam mais a mentira do que a verdade. E se você quer que eu faça um vídeo sobre este espírito de engano, deixa aqui nos comentários que breve eu irei fazer tratando deste assunto. Mais um último recado para a gente finalizar este vídeo. Para aqueles que ainda lutam, ensinam, pregam, se esforçam e vivem a verdade, não guardem as ferramentas. A reforma ainda não acabou. Eu vou encerrando o conteúdo desse vídeo por aqui, mas não sai do vídeo sem você deixar o seu like, comentar, compartilhar e se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.